As mulheres, as executivas, as mulheres que trabalham com a gente têm uma capacidade muito maior de lidar com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e nós homens não. A gente precisa de muito mais foco. Você sabe por que eu acredito muito fortemente que as mulheres vão vencer nesse nosso século e que o marketing criou um ambiente muito mais propício ao feminino do que ao masculino? Então fica comigo aqui que eu vou falar sobre esse tema que eu acho muito importante para esses nossos tempos. E se você gosta desse tema das carreiras, desse tema das marcas pessoais, desse tema personal branding, que é a grande paixão da minha vida, fica aqui comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser lembrado de todos os episódios. E toda terça e toda quinta, ao meio-dia, eu trago um novo olhar, uma nova reflexão para a busca da sua realização pessoal. E hoje eu quero falar sobre esse tema importante do porquê eu acredito que as mulheres têm muito mais propensão a vencer profissionalmente do que os homens no mercado. E o primeiro ponto para eu lhe dar essas três grandes razões que eu acredito muito, é que você precisa entender o contexto que a gente vive hoje. E a gente mergulhado nas nossas atividades, a gente correndo com as nossas coisas, a gente não se dá conta que todos nós vivemos assim, de certa forma, premidos, pressionados por três grandes forças desse contexto maluco que a gente vive hoje no mercado de trabalho. O primeiro deles é o excesso. Isso afeta não só o mercado em geral, o lançamento de produtos, a eficiência das marcas, a comunicação, como afeta as nossas vidas também. E eu chamei no meu segundo livro de A Sociedade do Excesso, onde tudo tem demais e todas essas coisas ficaram muito semelhantes, ficaram muito parecidas por conta da disponibilidade da tecnologia. Ou seja, um concorrente copia o outro rapidamente, isso levava tempos para fazer um ciclo no ano passado, e hoje muito rapidamente tudo fica muito próximo e a gente tem uma oferta brutal de coisas para fazer escolhas. Então nossas escolhas ficaram muito mais difíceis, a gente tem menos tempo para fazer isso e tem uma oferta brutal nessa sociedade do excesso. Então esse é um dos fatores que nos levam para o paradoxo das escolhas. Quanto mais opções a gente tem, mais difíceis ficam as nossas escolhas. Mas o segundo ponto do contexto, para vocês entenderem a importância das mulheres aqui, o segundo ponto é a ideia da velocidade sobre as nossas vidas. Tudo acontece muito rápido, os lançamentos são muito mais rápidos, a obsolescência é muito mais rápida também, e isso criou na sociedade a ideia também da disponibilidade que a gente tem hoje, de 24 horas por dia, estar disponível por conta do WhatsApp, por conta do telefone, por conta da internet. Isso criou uma ansiedade muito grande com a velocidade das coisas. Todos nós nos tornamos muito mais ansiosos com a velocidade das coisas. E o terceiro aspecto, que se soma a esses dois primeiros, é a ideia da grandiosidade. Hoje a gente tem números absurdos que a gente não consegue compreender porque a gente simplesmente perdeu o parâmetro das coisas. Quando a gente fala de tecnologia, então, nem se fala porque tem números tão grandiosos que a gente não consegue compreender o tamanho dessa coisa. Se vocês olharem não só na tecnologia, mas no mercado, números de metros quadrados construídos, número de bilionários no mundo, tudo ficou grandioso e a soma de excesso de coisas, de velocidade, de grandiosidade nos deixou completamente tontos nessa sociedade. Então, nesse contexto, a primeira grande razão porque eu acredito que as mulheres vão vencer no mercado profissional é justamente a capacidade de lidarem com muitas coisas ao mesmo tempo perante os homens que são muito mais focados, precisam de foco para fazer alguma coisa. Se você duvida dessa ideia, eu dou um olhar para você que é muito interessante, que é a capacidade que as mulheres têm de resolver várias coisas ao mesmo tempo. Se você já observou num carro uma mulher consegue falar no viva voz, com a empregada e dar instrução para casa, para a família, ou falar com os filhos o tempo todo no celular, consegue muitas vezes estar dirigindo, e muitas vezes estar conversando com as outras pessoas no carro, montando uma reunião, indo para uma reunião importante, e ao mesmo tempo conseguem lidar com tudo isso. Se você, ao contrário, já observou um homem num carro, geralmente o homem, quando está procurando um endereço
ou está concentrado no Waze para achar o que ele precisa achar. Geralmente nós homens, baixamos o volume, tiramos o som, desligamos, queremos que as pessoas façam silêncio para a gente poder se concentrar. Então mulheres, eu brinco com essa ideia, que parecem polvos, né? Que conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo e conseguem ter uma coisa importante que os homens não têm, que é uma visão periférica de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo e conseguir lidar com essa situação. Então imagina numa sociedade onde a exigência é multitasking, ou seja, que a gente consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo. As mulheres, as executivas, as mulheres que trabalham com a gente têm uma capacidade muito maior de lidar com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e nós homens não, a gente precisa de muito mais foco. O segundo aspecto muito importante nessa nossa sociedade ruidosa é que por conta desse ruído todo, de muitos fatos, de muitos dados, a gente sobrecarregou o lado esquerdo do cérebro, que é o lado racional. Eu tenho insistido isso nas minhas palestras aí pelo Brasil, falando que se a gente quiser realmente convencer alguém de alguma coisa, de convencer os nossos consumidores, os nossos clientes, as pessoas à nossa volta, a nossa equipe com a nossa argumentação, o pior caminho por vezes é o caminho do racional, por conta dessa sobrecarga que nós temos no cérebro. Eu chamei no meu segundo livro isso de cérebro de Teflon, ou seja, nada gruda. A gente é impactado por tanta informação de todos os lados que a gente muitas vezes não consegue absorver mais. A gente olha números, a gente olha fatos, a gente analisa dados e a gente acaba não saindo do lugar, tonteando com tanta coisa. Então, o caminho disponível para fazer com que alguém se mova é muito mais o lado direito do cérebro, o lado da emoção. Eu gosto muito de uma frase de um autor chamado Kevin Roberts, um publicitário famoso, e que ele diz o seguinte, que mais fatos e mais dados só nos levam a mais conclusões, mas a emoção que leva realmente a uma ação propensa. Então pense muito nisso. E aí a grande vantagem das mulheres é que as mulheres naturalmente foram criadas muito melhores para lidar com as emoções do que nós homens. Nós homens estamos assim, anos-luz de distância, ainda aprendendo a lidar com as nossas emoções, e as mulheres já lidam naturalmente muito bem com isso. Quer uma razão para você pensar sobre isso? Pense em duas situações, meninos, né, moleques jogando bola e meninas, né, praticando algum esporte ou jogando bola, e vocês vão ver que muitas vezes quando os meninos estão jogando bola e um cai na quadra, se machuca, né, sangra o joelho, a reação natural dos meninos é tira o menino machucado, tira o moleque machucado, põe do lado e o jogo segue, toca a vida. E as mulheres têm uma reação, as meninas, totalmente diferente, de acolher aquela menina que se machucou e de paralisar completamente o jogo. Então as mulheres lidam muito melhor com as emoções do que os homens. E pensem num mundo hoje, e que eu tenho chamado de um marketing muito mais emocional, muito mais suave, muito mais circular do que reto, muito mais emoção do que razão, as mulheres levam uma vantagem incrível sobre nós homens. E o terceiro ponto que eu acho assim significativo é a capacidade das mulheres de formarem redes entre elas. Mulheres têm uma capacidade incrível de fazer conexões, e um dos exemplos que eu trago aqui para você pensar também é numa situação, numa escolinha, se você tem filho pequeno sabe o que eu estou dizendo, as mulheres na primeira, segunda semana já sabem o nome dos coleguinhas, os nomes dos meninos, o nome das mães, os nomes até dos pais, e os pais muitas vezes têm uma dificuldade muito grande de criar essa conexão entre eles, levam muito mais tempo para fazer isso. Agora imaginem que a gente vive numa sociedade em rede e que nada de minimamente brilhante, nada de minimamente interessante ou transformador da sociedade vai ser feito no isolamento. As grandes transformações vão ser feitas de forma coletiva, vão ser feitas em rede, com muitos cérebros pensando juntos. Então eu acredito que as mulheres aí levam uma vantagem muito grande sobre nós na construção das redes, porque numa sociedade em rede, as mulheres naturalmente sabem construir redes. Então o que eu queria que você pensasse aqui é que essas três grandes vantagens abrem um caminho muito especial
para aquelas mulheres, para aquelas executivas que souberem capitalizar sobre esses pontos positivos, para aquelas mulheres que souberem capitalizar sobre essa enorme vantagem que elas têm num mundo que vai ser muito mais emocional do que racional. Pense nisso, me diga aqui nos comentários se faz sentido isso para você, né? Se isso tem impacto na sua vida. E semana que vem eu estou de novo aqui, um novo episódio para você, se você está me assistindo no canal Marketing. Então fica com Deus e até o próximo episódio.